Vamos lá, pessoal! Hoje a gente vai resolver 10 questões da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro do ano de 2009, tá? Vamos lá, questão número 1 vai falar o seguinte. Um grupo de alunos do CMRJ foi levado para um passeio ao museu. Lá foram divididos em grupos menores, com quantidades iguais de alunos. Contudo, ao serem divididos em grupos de 5 alunos, 7 alunos ou 11 alunos, sobravam, respectivamente, 1, 3 e 7 alunos. Se o número de alunos que participou desse passeio não era superior a 400, ou não era superior a 400, o número de alunos que sobram, se dividimos em grupos de 8 alunos, é. Então, olha só. Quantidade de alunos que foram ao passeio eu estou chamando de N. O que ele fala? Que se a gente divide em grupos de 5, sobra um aluno. Se dividimos em grupos de 7, sobram 3 alunos. E se dividimos em grupos de 11, sobram 7 alunos. Já resolvemos algumas questões desse tipo. E o que a gente vai ter que fazer? A gente quer que as divisões sejam exatas. Então, se a gente analisa aqui, né, quanto que falta para a minha divisão ser exata? Para a minha divisão ser exata, eu teria que ter um resto igual a 5, porque aí eu conseguiria dividir por 5 e daria 0 no meu resto. Então, se a gente analisa, se eu somo 4 ao meu dividendo, na divisão por 5, ela passa a ser exata, ok? Aqui, eu tenho o resto 3. Quanto falta para a gente chegar no 7? Falta 4 também. Então, se é número de alunos mais 4, na divisão por 7, também dá exata. E aqui no 11, eu tenho o resto 7. Quanto falta para a gente chegar no 11? Também faltam 4. Então, eu posso colocar aqui n mais 4 dividido por 11, eu tenho o resto 0. Então, eu consegui 3 divisões exatas e o meu dividendo é igual em todas elas. Então, significa que o número de alunos que foram ao passeio mais 4 é um número divisível por 5, 7 e 11 ao mesmo tempo. O que a gente vai fazer para resolver isso? O MMC entre 5, 7 e 11. 5, 7 e 11. Se a gente repara, 5, 7 e 11 são números primos. Então, o MMC dele vai ser a multiplicação, tá? Eu nem preciso montar a fatoração, porque são primos entre si. Então, eu vou fazer, 5 vezes 7, 35. 35 vezes 11. 35 vezes 11. Multiplicação por 1 é o próprio número. Então, somando, vai ficar 5, 3 com 5, 8, e aqui 3. 385 é o meu MMC. Só que 385, tem que prestar atenção, não é o número de alunos que foram ao passeio. É o número de alunos mais 4. Então, N mais 4 é 385. Ele fala que o número não é superior a 400, correto? Então, 385 serve para a gente como resultado, tá? Ele é menor que o 400. Vamos lá. Eu quero o número de alunos que eu chamei de N. Se aqui eu estou somando 4, quando eu venho para cá, eu inverto a operação. Então, é 385 menos 4. N vai ser 381. Então, a quantidade de alunos que foram ao passeio é 381. Ele quer saber que se a gente dividir em grupos de 8 alunos, quantos sobram? Então, vou pegar 381 e dividir por 8. 38 por 8, né? Vai ser 4 vezes o 8, que é o mais próximo, que é 32. Sobra 6. Baixo 1. 61. O mais próximo que a gente consegue vai ser 7 vezes o 8, que é 56. E dá resto 5. Então, resto 5. Então, a resposta dessa questão é a letra E. Vai falar que o resto é 5. Sobram 5 alunos.
Questão número 2. Questão número 2 vai falar o seguinte. Sobre um determinado número natural, sabe-se que, primeiro, é um número entre 5.000 e 6.000. Ele é divisível por 3, por 5, e por 9 e por 10 ao mesmo tempo. E o valor absoluto do algarismo das centenas é maior do que o valor absoluto do algarismo da dezena. O menor número que satisfaz essas três condições na divisão por 11 deixa resto. Então vamos lá. Se ele fala que é divisível por 3, 5, 9 e 10 ao mesmo tempo, a gente tem que calcular o MMC 3, 5, 9 e 10. Vamos lá. Fatoração simultânea de 3, 5, 9 e 10 por 2. Vou repetir o 3, o 5, o 9 e o 10 fica 5. Por 3, 1. Repito 5, 3 e 5. Por 3 novamente, 1. Repito 5, 1. Repito 5. E por último, por 5, 1, 1, 1 e 1. Acabou a minha fatoração. Quem vai ser o MMC é a multiplicação de todos os fatores. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 5, 90. Então, o MMC é 90. A gente já sabe que o número tem que ser um múltiplo de 90. Só que ele fala que o número tem que ser maior que 5.000 e menor que 6.000. Quem vai ser o primeiro múltiplo de 90 maior que o 5.000, né? Eu pego 5.000 e divido por 90. 500 por 90, o mais próximo que a gente consegue é 5 vezes, que vai dar 450. Vai sobrar 50. Baixo o zero, 500 de novo, 5 vezes. Quando eu diminuo 450, sobra 50. Analisando o resto da minha divisão, já que eu quero que seja maior que 5.000, eu estou com o resto 50. Se eu quero que seja divisível por 90, o meu resto tem que ser zero. Quanto falta de 50 para chegar no 90? Falta 40. Então, o primeiro número depois do 5.000, que vai ser múltiplo do 90, é o 5.040. Vou botar para cá. 5.040. Esse é o primeiro número. Só que ele fala o quê? A terceira condição é que o algarismo da centena tem que ser maior, o valor absoluto, né, do algarismo da centena tem que ser maior do que o valor absoluto do algarismo da dezena. E se a gente observa aqui, na centena eu tenho 0, na dezena eu tenho 4, e o 0 não é maior do que o 4. Então a gente vai analisar o próximo múltiplo do 90. Seria apenas eu somar 90 ao 5.040. Eu vou encontrar 5.130. 5.130. Vamos lá. Algarismo da centena, 1. Algarismo da dezena, 3. O 1 é maior do que o 3? Não. Então também não serve para mim como resposta. Vamos lá. Somando mais 90, 5.210. 5.210, né? 2 é o algarismo da centena, 1 é o algarismo da dezena. Eu tenho que o 2 é maior do que o 1. Então, beleza, esse serve como número para mim, 5.210. É exatamente o que ele pede, né? A centena tem que ser maior do que a dezena. Então, vamos lá. Olha só, vamos lá. Eu somei aqui errado. Quando a gente acrescenta 90 aqui, né? Vou encontrar 5.220, tá? Desculpem aí o erro da soma, né? 5.220, eu tenho que o algarismo da centena e da dezena são iguais, então também não serve. Quando a gente vê o próximo número, né? Somar mais 90, vai dar 5.310. 5.310. Aí sim, eu tenho centena 3, dezena 1. Então, esse aqui é o número que eu quero. Só que ele fala, ele quer o resto
na divisão por 11. Então, eu vou ter que pegar 5.310 e dividir por 11. Vamos lá. 53 por 11, o mais próximo, 4 vezes. Vai sobrar 9. Baixo 1. 91, o mais próximo é o 8. Vai sobrar 3. Baixo 0. 30, o mais próximo é o 2. Vai sobrar 8. Então, o resto da divisão por 11 é 8. A opção que fala 8 pra gente vai ser a letra A. Então, aqui, ó, gabarito da nossa questão 2 é a letra A. Vamos lá, questão 3 da nossa lista vai falar o seguinte. Vai falar a prefeitura da cidade de Riacho Fundo resolveu cercar a praça da cidade com lindas palmeiras. Como dispõe de pouco dinheiro para o plantio das árvores, o prefeito decidiu que todas elas estariam igualmente espaçadas e a distância entre elas deveria ser a maior possível. Se a praça tem formato retangular de dimensões 462 metros por 294 metros, o número de árvores que serão plantadas é... Então, olha só. Desenhei aqui a praça, é um retângulo, tá? De dimensões 462 metros por 294 metros. Ele quer plantar as árvores com a mesma distância. Essa distância tem que ser a maior possível. E eu tenho uma ideia que eu estou dividindo o espaço, tá? Dividindo da mesma forma e da maior maneira possível. Então, o que a gente usa para resolver esse problema? Vai ser o MDC, tá? MDC entre 462 e 294. Fatoração simultânea dos dois números, 462, 294. São dois números pares, então a gente vai começar a utilizar o fator 2, ok? Lembrando que MDC eu quero fatores comuns. Aqui vai ficar 231 e aqui 147. Bom, 231 e 147. Se a gente observa, qual vai ser o fator comum entre eles, né? Que eu consigo dividir os dois números. Vão ser os dois divisíveis por 3, tá? Se a gente soma os valores absolutos, dão múltiplos de 3. Aqui vai dar 77 e aqui vai dar 49. Bom, 77 e 49 não são mais divisíveis por 3, mas são divisíveis por 7, tá? Então, o fator que a gente vai usar agora é o 7. Aqui vai dar 11 e aqui vai dar o próprio 7. 11 e 7 são números primos, então eu não consigo mais nenhum fator que divida os dois números ao mesmo tempo. Qual vai ser o resultado do meu MDC? Vai ser a multiplicação desses fatores. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. O que significa o resultado do MDC da 42? Significa que o espaçamento das árvores vai ser de 42 metros. Então, para a gente descobrir quantas árvores ele vai colocar em cada uma das dimensões da praça, né? Eu teria que pegar 462 e dividir por 42. Quando a gente faz essa divisão, a resposta é 11. E quando a gente pega 294 e divide por 42, a resposta é 7. Então, eu vou ter aqui, ó, 11 árvores e aqui 7 árvores, tá? Só que, lembrem, a nossa praça é um retângulo, então se eu tenho 11 árvores desse lado, eu também tenho 11 aqui em cima. Então aqui, ó, também tem 11 árvores. E também tenho 7 árvores aqui. Ok? Então, no total, eu vou ter o quê? 11 mais 11 mais 7 mais 7. 1 mais 1, 2. 2 com 7, 9. 9 com 7, 16. 1 mais 1 mais 1, 3.
dá um total de 36 árvores. A opção que fala 36 pra gente é a letra D de dado. Gabarito da nossa questão 3. Questão 4. Os números naturais diferentes de zero são dispostos em quadrados, como na figura abaixo. Ele coloca 3 quadrados para vocês. A posição de um número é uma das letras A posição de um número em uma das tabelas é dada por uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. Por exemplo, o número 6 está na posição BC, o número 16 está na posição CA, o número 20 está na posição AB. Continuando a montar tabelas como na figura anterior, a posição do número 500 é. Então, olha só, coloquei aqui as 3 tabelas para vocês. Eu não completei todos os valores, eu coloquei só o que vai importar para a gente poder resolver. Se vocês observarem, no final de cada tabela, o último número que vocês têm são múltiplos de 9. Aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 27. Percebam que o último número vai ser sempre múltiplo de 9. Então, quando eu chego, aqui eu vou ter mais uma série de tabelas e eu vou ter a minha última não, né? A tabela que ele quer o número 500. Para a gente descobrir qual é a posição do 500, ABC, ABC. Eu posso pensar qual vai ser o múltiplo de 9 que é maior do que o 500. Como é que eu vou descobrir isso? Eu vou pegar 500 e dividir por 9, ok? 500 dividido por 9, eu pego 50, 5 vezes, vai dar 45, sobra 5, baixo 0. 50, 5 vezes de novo, vai dar 45 e vai sobrar 5, beleza? Se sobra 5 e eu quero que seja maior que 500, é o que falta para chegar aqui no 9. Do 5, o que falta para chegar no 9? Faltam 4. Então, o múltiplo de 9 depois do 500 é o 504. Ok? Analisando sempre o resto da divisão, se eu quero que seja maior. Voltando, já que são números seguidos, eu vou ter aqui, 503, 502, 501 e o 500. Está aqui. Então, qual é a posição do número 500, que é o que o problema pede? Letra maiúscula B, letra minúscula B também. Ele está na posição BB. A opção que vai falar BB pra gente é a letra B. Gabarito da nossa questão 4. Vamos lá, questão número 5 da nossa lista do Colégio Militar vai falar o seguinte. Jorge adora jogos matemáticos. Hoje ele aprendeu um jogo aritmético novo e o mostrou ao seu amigo Jonas. Jonas, disse Jorge, pense em um número natural qualquer, some seus dígitos e subtraia esse resultado do número original. Em seguida, Jorge disse que adivinharia o resto da divisão desse resultado por 9. Assim, a resposta de Jorge foi. Então, olha só. Ele pediu para o Jonas pensar num número natural qualquer. Então, a gente pensa aqui num número AB. Ok? Ele fala para somar os dígitos. Então, eu vou fazer A mais B. E quando a gente subtrai o número original, a gente vai... ele disse que adivinharia o resto. Então, aqui, eu considerei um número AB. Vamos pensar nos valores relativos, tá? De cada dígito. Então, o B está na unidade. O valor relativo dele é igual ao do próprio B. E o A? O A está na dezena. Então, o valor relativo dele é 10 vezes o seu valor absoluto. Então, a gente pode dizer que 10A, 10 vezes o A, 10 vezes o A
Por que 10 vezes? Porque ele está na dezena, ok? Mais o B. Isso aqui seria o meu número, ok? Por exemplo, se a gente pensa no número 12. 12 é a mesma coisa que 10 mais 2. 10 é 10 vezes o algarismo que está na dezena, que é o 1. Então, é exatamente da mesma maneira que a gente vai escrever o número que eu chamei de AB, ok? Quando a gente subtrai a soma dos valores absolutos, ele disse que adivinharia o resto dessa divisão, por 9. Vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem 10 vezes o A mais o B. Esse menos, né? Quando a gente está diminuindo essa soma que está aqui, eu estou diminuindo o valor do A e estou diminuindo o valor do B, ok? Estou diminuindo cada um dos números aqui que eu estou somando. Quando a gente faz isso daqui, a gente vai ter o quê? Arrumando os termos, 10 vezes A menos A mais B menos B. Eu só reescrevi, ok? Se eu tenho 10 vezes o A e eu estou retirando um desses A's, quantos sobram, né? Vão sobrar 9 vezes o A. E se aqui eu somo B e diminuo o B, não vai acontecer nada. Essa minha soma vai dar zero. Eu somo e diminuo o mesmo valor. Percebam que a gente encontra como resultado um número que é múltiplo do 9. 9 vezes o A. Se eu encontro como resultado um número que é múltiplo do 9, o resto da divisão por 9 é zero. Então aqui, ó, resto da divisão por 9 é zero. A opção que vai dar zero como resposta é a letra A, e vai ser o gabarito da nossa questão 5. Questão 6. Cada um dos números naturais dos círculos é a soma dos dois números naturais desconhecidos que estão nos dois quadrados ao lado deles. A soma dos três números desconhecidos que estão nos quadrados é... Então, olha só, ele fala que cada número que está no círculo é a soma dos dois quadrados que estão próximos dele. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui que o A mais B é igual a 7, ok? A mais B está dando o que está no círculo 7. Eu tenho que o A mais C é igual a 9. A mais C é igual a 9. E que B mais C é igual a 12. B mais C é igual a 12. Vamos ver, como é que a gente vai utilizar essas três equações para a gente poder resolver o nosso problema? Se a gente soma todas elas, o que a gente vai encontrar, né? Eu estou fazendo A mais A, eu estou tendo 2 vezes o A. Eu estou fazendo B mais B, então mais 2 vezes o B. E C mais C, mais 2 vezes o C. Isso é exatamente a soma de 7 mais 9 mais 12. E quanto é que dá 7 mais 9 mais 12? 7 com 9, a gente vai encontrar 16. 16 com 12 vai dar 28. Então, essa soma aqui é igual a 28, ok? O que a gente está fazendo aqui, ó? Eu estou somando as três equações. A gente encontrou 2 vezes o A, 2 vezes o B e 2 vezes o C. Significa que a gente pode escrever isso daqui como 2 vezes A mais B mais C. Isso dá 28. Ok? O que eu fiz aqui? Como a gente tem o 2 comum a todos os números, eu coloquei que seria 2 vezes a soma do A mais o B mais o C. Tá? Que é exatamente o que o problema pede, a soma dos três valores desconhecidos que estão no quadrado. Esse 2, a gente que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, fazendo a operação inversa. Então, eu vou vir dividindo. A
mais B mais C é 28, dividido por 2, A mais B mais C é igual a 14, ok? A opção que fala 14 é a letra A também. Então, o gabarito da nossa questão 6 é a letra A. Questão número 7. Vai falar o seguinte: achei 5 reais na rua, disse o filho. Agora você tem 3 vezes o que teria se tivesse perdido 5 reais, respondeu o pai. O filho tinha antes do achado. Então, olha só, vamos lá. O valor que ele tinha, a gente não sabe qual é. Eu vou chamar esse valor de X. Depois que ele achou 5 reais, eu vou dizer que ele passou a ter X mais 5. E se ele tivesse perdido 5 reais, ele teria X menos 5. Vamos lá. O que o pai falou para ele? Que o valor que ele tem depois de achar 5 reais, ou seja, X mais 5, é igual ao triplo do que ele teria se tivesse perdido 5 reais. Então, o que eu tenho é X mais 5, o valor que ele tem depois de achar 5 reais, é igual a 3 vezes o valor que ele teria se tivesse perdido 5 reais. Vamos resolver então isso daqui. Eu vou dizer que X mais 5 vai ser igual ao quê? 3 vezes o X menos 3 vezes o 5. Ok? Então, X mais 5 é 3 vezes X menos 15. Tudo que tem X a gente joga para um lado, tudo que tem número a gente coloca do outro. Então, eu vou ficar com o quê? Aqui eu tenho os 5. Esse 15 que está diminuindo, eu vou passar para cá, somando. Desse lado eu tinha 3 vezes o X. Esse X que está somando vem para cá, diminuindo. Então, eu fiquei com 5 mais 15 é igual a 20. 20 vai ser o quê? Eu tenho 3x e estou diminuindo 1x. Eu fico com 2x. Se 20 é igual a 2x, o valor de x vai ser o quê? 20 dividido por 2 é igual a x. Então, 10 é igual a x. Pronto. Encontramos o valor que ele tinha antes de ter achado os 5 reais. É 10 reais. E a opção que vai falar 10 é a letra C, gabarito, da nossa questão 7. Questão número 8. O valor da expressão abaixo é... Vamos lá. A gente tem aqui soma de frações. A gente sabe que para somar frações, os denominadores delas têm que ser iguais. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou somar essas duas. Eu vou somar de 2 em 2. Ok? Vamos lá. As primeiras duas frações, o denominador 24 vezes 25 e aqui 25 vezes 26. Quem vai ser o meu denominador quando a gente igualar esses denominadores? Né? Vai ser 24 vezes 25 vezes 26. Ok? Se aqui eu já tenho 24 vezes 25, eu só estou multiplicando por 26. Então, eu ficaria com 26 vezes 1 no numerador. Então, 26. Mais, e aqui, eu já estou multiplicando por 25 e por 26. Só falta multiplicar pelo 24. Então, se eu multiplico embaixo por 24, aqui em cima também. Então, meu novo numerador é 24. Perfeito? Vamos fazer a mesma coisa com essas duas e essas duas. A gente está somando, né? Aqui, ó, 26 vezes 27, 27 vezes 28. Eu ficaria com 26 vezes 27 vezes 28. Já tenho 26 vezes 27, falta multiplicar pelo 28. Se eu multiplico embaixo por 28, em cima também.
Então, novo numerador, 28. Estou somando com quem? Já tenho 27 vezes 28, falta multiplicar pelo 26. Então, nosso novo numerador, 26. E aqui na última, vamos seguir da mesma maneira. 28 vezes 29 vezes 30. Já tenho 28 vezes 29, falta multiplicar pelo 30. E aqui já tenho 29 vezes 30, falta multiplicar pelo 28. Ok? Então aqui a gente já pode fazer a soma desses numeradores. 26 mais 24, eu vou ter como resultado 50. Então aqui, ó, 50 sobre 24 vezes 25 vezes 26. Mais, e aqui, 28 mais 26. Eu vou ter como resultado 54. Denominador 26 vezes 27 vezes 28. E a última, eu tenho 30 mais 28, vou ficar com 58. Denominador 28 vezes 29 vezes 30. Ok? Só somei os meus numeradores. E aí, vamos lá. Agora a gente vai fazer a soma dessas duas. Antes da gente fazer a soma dessas duas, vamos melhorar um pouquinho as minhas frações, né? Aqui, os meus denominadores são multiplicações, então a gente pode simplificar. Observem que aqui eu tenho 50 e aqui eu tenho 25. O 50 é 2 vezes o 25. Então aqui, ó, eu posso colocar um 2 e aqui o 1. Eu ficaria com que fração? 2 vezes, o numerador 2 e o denominador 24 vezes 26, certo? Estou somando. Vamos lá. O 54 é exatamente 2 vezes o 27. Então, aqui, ó, eu ficaria com 2 e aqui com 1. Então, ó, numerador 2, denominador 26 vezes 28. E a última, 58, é 2 vezes o 29. Então, aqui, ó, simplificando, 2 e aqui 1. A gente ficaria com 28 vezes 30 e o numerador 2. Certo? E aí, vamos lá. Somando essas duas frações. Igualando os denominadores, né? A gente vai ficar com o quê? 24 vezes 26 vezes 28. E aqui, eu já tenho 24 vezes 26, falta multiplicar pelo 28. Então, aqui, ó, eu fico com 28. Só que falta multiplicar pelo 28. Só que o nosso numerador aqui é 2. Então, eu vou ter que fazer o quê? 2 vezes o 28 mais. Aqui eu tenho 26 vezes 28. 26 vezes 28, falta multiplicar pelo 24. Ok? Professora, por que você botou esse 2 multiplicando o 28 mais o 24? Porque aqui o nosso numerador é 2. Então, aqui seria 28 vezes 2, aqui seria 24 vezes 2, que é a mesma coisa de eu escrever dessa maneira. Isso aqui eu estou somando com a minha fração. Opa, aqui multiplicar vezes 30. Ok? Então, vamos lá. A gente pode melhorar a minha conta. 28 mais 24. Isso aqui vai dar 52. Então, eu fico com, tá aqui, 2 vezes o 52 sobre
24 vezes 26 vezes 28. E eu estou somando com 2 sobre 28 vezes 30. Vamos lá. Melhorando aqui, o que a gente vai ter? Que o 52 é exatamente 2 vezes o 26. Então, eu posso simplificar. Aqui fica 2, aqui fica 1, tá? Eu vou apagar aqui a questão 7 para a gente continuar resolvendo a questão 8. A gente está, então, com 2 vezes 52, tudo isso, sobre 24 vezes 26 vezes 28, mais 2 sobre 28 vezes 30. A gente simplificou aqui, eu só tenho multiplicações, então eu posso simplificar. O 52 é exatamente 2 vezes o 26. Então, eu vou ficar com 2 vezes o 2 sobre 24 vezes 28. Estou somando com 2 sobre 28 vezes 30. 2 vezes 2 a gente consegue resolver. Vai ficar 4 sobre 24 vezes 28. E eu estou somando com 2 sobre 28 vezes 30. Então, só falta a gente resolver essa soma de frações. Para a gente somar, eu vou igualar os denominadores. Quando a gente iguala os denominadores, o que a gente vai ficar? Com 24 vezes 28 vezes 30. Já tenho 24 vezes 28, falta multiplicar por 30, então eu vou ficar com 4 vezes o 30. 4 porque o meu numerador aqui é 4. Eu estou somando com o quê? Eu já tenho 28 vezes 30, 28 vezes 30, falta multiplicar pelo 24, então mais 2 vezes o 24. Vamos lá, agora a gente só falta resolver. Isso aqui vai ser igual ao quê? 4 vezes o 130, 4 vezes o 30 vai dar 120. Mais 2 vezes o 24 vai dar quanto? Né? 24 vezes 2 vai ser 48. E a gente tá... o denominador 24 vezes 28 vezes 30, 24 vezes 28 vezes 30. Quanto seria 120 mais 48? Isso daqui vai dar pra gente 168 sobre 24 vezes 28 vezes 30. Vamos tentar simplificar agora que a gente só tem multiplicações, né? O 168 é 6 vezes o 28. Então, o que sobra? Eu vou ficar com 6 sobre 24 vezes 30. Só que o 6 é múltiplo do 24, então a gente ainda pode simplificar. Aqui ficaria 1 e aqui ficaria 4. Então, eu ficaria com 1 sobre 4 vezes o 30. Isso daqui é 1 sobre 4 vezes 30, vai ser 120. Então, qual vai ser a fração que a gente encontra como resultado? 1/120. A opção que vai falar isso pra gente é a letra B. Então, o gabarito da questão 8 é a letra B. Questão número 9 vai falar o seguinte: simplifique a expressão abaixo, simplificando a expressão abaixo, temos. Então, está aqui a expressão que ele coloca. Potência de frações. O que isso significa? Que eu vou elevar o numerador e o denominador ao mesmo expoente. Então, a primeira potência eu vou ficar com 9 elevado a 7 e aqui 10 elevado a 7. Estou multiplicando 4 elevado a 9, 3 elevado a 9, multiplicando
3 elevado a 6, 5 elevado a 6 e 5 elevado a 11 e aqui 6 elevado a 11, ok? Isso que quer dizer potência de frações. Agora a gente vai melhorar um pouquinho essas potências. Por quê? A gente consegue escrever o 9 como 3 elevado ao quadrado. Então, o que a gente vai ficar aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, isso está elevado a 7. O 10, 2 vezes o 5. 2 vezes 5, isso está elevado a 7. Então, eu vou elevar a 7 cada um dos termos, tá? 4. 4 a gente consegue escrever como 2 elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, e isso está elevado a 9. E o denominador? Vou manter o 3 elevado a 9. Estou multiplicando aqui, ó. Eu não consigo nem melhorar o 3 nem o 5. Então, 3 elevado a 6, 5 elevado a 6. E aqui, a última, opa, aqui é multiplicação. 5 elevado a 11. Mas conseguimos melhorar um pouquinho aqui o 6, porque o 6 é 2 vezes o 3 e eu vou elevar a 11 cada um dos números. Então, vamos lá. 3 ao quadrado elevado a 7, isso é a mesma coisa que o 3 elevado a 14. Isso está elevado a 2 elevado a 7, 5 elevado a 7. Estou multiplicando, 2 ao quadrado elevado a 9 é 2 elevado a 18. Isso está sobre 3 elevado a 9. E aqui, 3 elevado a 6, 5 elevado a 6. 5 elevado a 11, 2 elevado a 11, 3 elevado a 11. Como a gente só tem multiplicações aqui, a gente pode rearrumar essas contas, certo? Rearrumar essas frações. É como se tivesse todo mundo multiplicando. Então, eu vou botar em frações todas as potências que têm base 2, todas as que têm base 3 e todas as que têm base 5. Tá? Então, o que a gente tem? De base 2, eu tenho 2 elevado a 18. E nos denominadores, o que a gente tem? Eu tenho 2 elevado a 7 e 2 elevado a 11. Então, eu posso escrever dessa maneira. Estou multiplicando ainda, ok? Estou fazendo isso porque a gente está só envolvendo multiplicação de frações. De base 3, a gente tem o quê? 3 elevado a 14 e está multiplicando 3 elevado a 6. 3 a 14, 3 elevado a 6. De denominadores, 3 elevado a 9, 3 elevado a 11. Por último, de base 5, a gente tem, ó, 5 elevado a 11. E aqui, 5 elevado a 7, 5 elevado a 6. Então, vamos lá. Como é que a gente faz multiplicação de potências com a mesma base, né? Eu vou pegar aqui um pedacinho para a gente poder continuar. Isso aqui vai ser igual ao quê? Estou multiplicando potências com a mesma base, a gente vai somar os expoentes. Então, eu vou ficar em cima, no numerador, com 2 elevado a 18 e embaixo 2 elevado a 7 mais 11 vai dar 18 também. Estou multiplicando aqui, ó, 3 elevado a 14 vezes 3 elevado a 6. Isso me dá 3 elevado a 20. Somei os expoentes. 3 elevado a 9 vezes 3 elevado a 11 me dá 3 elevado a 20 também. E por último, a gente vai ficar com 5 elevado a 11. E aqui, 5 elevado a 7, estou multiplicando por 5 elevado a 6. Isso me dá 5 elevado a 13. Então, aqui a potência, o expoente, é 13.
2 elevado a 18 dividido por 2 elevado a 18 é um número dividido por ele mesmo. Isso aqui vai dar 1. 3 elevado a 20 dividido por 3 elevado a 20 também me dá 1. E aqui, ó, divisão de potências com a mesma base, 5 elevado a 11 e aqui 5 elevado a 13. O que eu faço? Eu mantenho a minha base e diminuo as potências, né? Então, eu vou ficar aqui. Melhor do que a gente fazer isso daí, vamos fazer o caminho inverso, né? O 5 elevado a 13 eu posso abrir como 5 elevado a 11 multiplicado por 5 elevado a 2, ok? Porque 11 mais 2 eu volto para o 13. E aqui a gente tem o 5 elevado a 11. Multiplicar por 1 aqui não vai influenciar em nada, então o que interessa para a gente é essa última fração aqui. Eu posso simplificar o 5 elevado a 11 com 5 elevado a 11. O que sobrou para mim? 1 sobre 5 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre 25. Então, a resposta vai ser 1/25. A opção que vai falar isso pra gente é a letra C. Então, gabarito aqui, ó, letra C. A última questão da nossa folha, questão 10, vai falar o seguinte. Um sistema de máquinas demora 37 segundos para produzir uma peça. O tempo necessário para produzir 250 peças é... Então, ele quer, ó, uma peça, 37 segundos. 250 peças. Vão ser quantos segundos? Se uma eu levo 37, 250 vai ser 37 vezes 250. Ou o contrário, já que a multiplicação é comutativa. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 250 vezes 37. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. Pulou a unidade. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. E a gente vai somar 0, 5. Aqui vai ficar 12. E aqui 9. Então, o tempo é de 9.250 segundos. Se a gente observa as opções que a gente tem, as respostas, então, estão em horas, minutos e segundos. Então, a gente vai ter que dividir isso daqui por 60. Por quê? Cada minuto são 60 segundos. Então, quando eu pego 9.250 e divido por 60, eu estou calculando quantos minutos a gente tem dentro de 9.250 segundos. Vou pegar o 90, vai ser 1, vai sobrar 32. Baixo 5, vai ser 5 vezes, vai sobrar 25. Baixo 0, 250, vai ser 4 vezes e vai sobrar 10. Então, o que a gente tem aqui? 154 minutos e 10 segundos. Vamos lá. 154, a gente ainda consegue melhorar. Por quê? Cada hora são 60 minutos. Então, eu divido 154 por 60. Isso daqui vai dar o quê? O mais próximo que a gente consegue vai ser 2 vezes o 60, que é 120, e vai sobrar 34. Então, eu tenho 2 horas, 34 minutos e 10 segundos. Vai ser 2 horas, 34 minutos e 10 segundos, ok? Percebam que a gente utiliza sempre o resto das divisões. Ele que vai dizer quantos minutos e quantos segundos. A opção que vai falar isso pra gente, né? 2 horas, 34 minutos e 10 segundos, é a letra C também. Então, o gabarito da última questão é a letra C.